que bom ter você aqui participando conosco de mais uma quarta de poder. Continuamos com a série Propósitos, que tem sido o tema geral desse ano e que, por sinal, é um tema muito interessante e que tem mostrado para nós quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E dando continuidade a essa jornada, nós chegamos ao tema 7. Hoje veremos que o propósito de Deus se escreve em páginas em branco. Eu acredito que várias pessoas que estão me ouvindo neste exato momento gostam de ler. Eu também gosto muito de ler e especialmente quando essa leitura traz uma boa história. E quem não gosta de uma boa história? História está em tudo, né? Tudo que você pode imaginar, tudo conta história, tudo tem história. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente assiste uma propaganda, ela conta uma história. Quando alguém traz uma notícia no jornal, conta-se a história sobre isso. E a nossa vida é feita de histórias. E quando a história vem com um enredo, digamos assim, cheio de obstáculos, de curiosidade, de suspense, isso torna este momento ainda mais prazeroso, não é verdade? Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas hoje são atraídas e gastam horas assistindo filmes, séries, que está bem alta hoje nos nossos dias, né? E por quê? Porque essas histórias e filmes contam histórias intrigantes, interessantes. Mas tratando-se de vida real, qual é o tipo de história que nós desejamos para a nossa vida? Na vida real, nós não desejamos obstáculos, reviravoltas, episódios de suspenses, não é verdade? Nós preferimos ir direto ao final feliz, aquele famoso "e foram felizes para sempre". Esse é o tipo de história que todos nós desejamos para a nossa vida. Mas eu quero te dizer que a vida real raramente funciona assim. E infelizmente, quando as lutas se intensificam, as incertezas e adversidades aparecem, nós não podemos pular essa parte da história da nossa vida e ir lá para o final. Nos filmes e séries, há um modo fácil de saber como a história termina, o que vai acontecer com cada personagem. E até a gente pode pular ou adiantar aquela parte chata, desagradável, ou aquela que dá medo e ir logo lá para o final da história. Conheço até algumas pessoas que não conseguem esperar para saber como a história termina. Acho que você conhece também, né? E essas pessoas vão até o final do filme, ou último episódio da série ou da temporada, ou mesmo vão lá na última página do livro para saber como será o final. Mas na vida real não há um modo fácil de saber como a história termina. Mas hoje nós iremos estudar sobre uma história muito emocionante, com uma reviravolta espetacular. E melhor de tudo é que nós já sabemos o final dessa história. A história teve um final feliz. Essa história está aqui na Bíblia, o melhor livro de histórias reais e escritas pelo autor da nossa vida, Jesus Cristo. Vamos abrir então a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versos 1 a 3. Mas antes, vamos fazer uma oração? Oremos. Pai querido, nós iremos agora abrir a Tua palavra. Estamos com ela aberta aqui. E nós te pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos, querido Deus, entender a mensagem que Tu tem para nós nesta noite. Também o nosso coração, para que possamos aceitar essa mensagem e colocar em prática. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos ver então o que diz João 11, 1 a 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Nós podemos imaginar como Marta e Maria devem ter se sentido quando seu irmão Lázaro ficou doente. Antes disso, na casa deles, tudo ia muito bem. Desde o momento em que Jesus visitou aquela família, nada fora como antes. Havia paz, havia um novo sentido, amor, alegria naquela casa. A passagem de Jesus por aquele lá em Betânia reescreveu completamente a história de suas vidas. Mas parecia que agora o enredo mudara. A passagem de João 11, verso 1, não diz detalhes, não apresenta detalhes sobre a enfermidade. Limita-se apenas a dizer o quê? Que havia um homem chamado Lázaro que estava muito doente. Talvez tudo tenha começado, digamos, com uma febre.
E pelo que nós sabemos um pouquinho do perfil dos membros daquela família, nós podemos imaginar, quem sabe, Marta servindo para Lázaro uma canjinha, um caldo, né? Enquanto Maria estava sentada ali perto do seu irmão, nós podemos imaginar com um paninho úmido esfriando a testa de Lázaro. Mas como nós sabemos, Lázaro não estava bem. Através dos relatos seguintes, nós percebemos que Lázaro deve ter sido um homem muito especial. Ele era amado não apenas pelas suas irmãs, mas também por Jesus. A Bíblia mostra ali que o seu relacionamento com Jesus deve ter sido excepcionalmente próximo, porque Lázaro, ele não era um estranho. Lá diz que ele era um amigo de Jesus. Eu posso imaginar também a esperança que Marta e Maria tiveram, que elas se apegaram, quando elas enviaram o mensageiro a Jesus. Elas tinham certeza de que tudo ficaria bem. Só que Deus, meus queridos, Deus tinha outros planos para Lázaro e suas irmãs. E esses planos estavam inseridos em uma história muito maior, uma história com mais reviravoltas do que qualquer roteirista de Hollywood poderia imaginar. E algumas lições para nós na história de Lázaro. Por quê? Mas Deus tem muito também a nos ensinar, não só com a história de Lázaro, mas na nossa própria história, quando se desenrola. As reviravoltas, as mudanças de enredo do nosso dia a dia, nós precisamos tirar como lições valiosas sobre quem é Deus, como Ele trabalha e como nós nos encaixamos nessa narrativa de Deus. E uma lição que nós aprendemos neste momento com a história de Lázaro é que a vontade de Deus nem sempre opera em linha reta. O que isso quer dizer? Isso significa que nem sempre veremos uma conexão clara entre o ponto A e o ponto B. Nem sempre veremos um padrão naquilo que acontece conosco. Nem sempre nós veremos o plano de Deus. E sabe qual é a razão para isso? É que Deus está imaginando algo muito maior do que nós sonhamos e planejamos. Como Paulo diz ali em Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa história pessoal importa sim para Jesus, assim como as histórias de Maria, Marta e Lázaro foram importantes para ele. Jesus, ele sabe o quadro completo, ele tem na mente enquanto ele manuseia a nossa história, a história de nossas vidas. Ele conhece o começo e o fim e Deus trabalha corretamente. Desta forma, querido amigo, não fique surpreso se o enredo pessoal não caminha como planejado. Não fique aborrecido quando você percebe que o ponto A não te leva automaticamente ao ponto B. Deus, sempre possui o controle sobre tudo, o autor da nossa salvação. Ele realmente sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. Mas voltando à história de Lázaro, por que será que Jesus permitiria uma tristeza tão grande chegasse àquela família, a família de Marta, Maria e Lázaro? Porque ele negaria o seu poder para curar, quando ele já havia curado tantas pessoas antes. Esses não são assuntos fáceis de entender, mas nós temos uma promessa, que está na Bíblia. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pelo fato de vivermos neste mundo, queridos, é natural que a tribulação em algum momento toque nossas vidas. É simplesmente um fato, é igual para cristãos e para não cristãos. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E embora a nossa vida possa se abalar e se agitar, há uma verdade muito sólida, que está em João 11, verso 5. Lá diz, ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Embora não consigamos muitas vezes entender os métodos divinos, uma coisa não muda. O que não muda, sabe o que é? É o fato de que Deus é amor. Mesmo quando esse amor parece tardar, e é aqui nós temos outra lição. O amor de Deus às vezes tarda para o nosso bem. Você pode ter pensado que Jesus deveria ter deixar tudo que ele estava fazendo ali, tinha que deixar tudo e viajar imediatamente para Betânia, ao saber da enfermidade de Lázaro. E em vez disso, quando as más notícias chegaram, o que foi que aconteceu? O relato diz que Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Nós podemos ver os propósitos de Deus nessa demora, não é verdade? Por quê? Nós podemos ver porque hoje nós conhecemos o final da história de Lázaro e sabemos que tudo acabou muito bem. Mas o que Maria e Marta pensaram naquele momento da demora de Jesus? O que pensaram os discípulos? E o que acontece com a minha vida e a sua? O que nós fazemos quando Deus não age ou não se move
do modo como nós pensávamos que ele deveria. Pense que, embora não seja possível compreendermos inteiramente, porque o amor de Deus às vezes tarda, nós não entendemos. Mas uma coisa nós podemos fazer: descansar. Descansar certos de que este amor está sempre trabalhando. Talvez Deus não haja conforme nossos horários, mas Ele sabe a hora certa, a hora dele, para fazer o melhor para nós. Em outras palavras, queridos, não devemos nos atormentar, mesmo quando parece que a esperança morreu. Não somos capazes de ver o fim da história, mas uma coisa nós podemos fazer: nós podemos confiar no contador de histórias. Sabe por quê? E aqui nós temos a terceira lição. Porque o caráter de Deus é fidedigno, é fiel, mesmo que os caminhos dele não sejam como os nossos. Essa é uma lição interessante para nós também. Marta e Maria, eu imagino que enquanto esperavam pela chegada de Jesus, elas deviam estar ali sentadinhas junto ao leito de morte de Lázaro. E elas se apoiavam em algo. Elas apoiavam-se no conhecimento de que tinham do caráter de Jesus. Elas conheciam o caráter de Jesus. O que elas sabiam era suficiente para sustentá-la naqueles momentos de dificuldade. Primeiro, elas sabiam que Jesus amava o irmão delas. Segundo, elas sabiam que Jesus tinha o poder para curar. E terceiro, elas estavam cientes de que Jesus saberia o que fazer. Eu acredito que Marta e Maria, elas devem ter lutado contra o medo, contra a dúvida, porque é algo muito natural como seres humanos, não é? Mas eu creio também que elas confiavam que Jesus faria tudo certo. Então, eu quero te dizer também, querido amigo e irmão, se você está lutando para persistir em meio às circunstâncias difíceis, lembre-se sobre o que sabemos do nosso Deus. Foi exatamente esse conhecimento de Deus que Marta e Maria se apegaram. Então, você, querido irmão, apegue-se à sua Bíblia, encontre nela passagens e apegue-se a essas passagens, porque Deus é força, tem as promessas aqui na Bíblia. Ele não deixará você. Ele prometeu que estaria com todos nós, conosco, em todos os momentos da nossa vida. Mas sabe, querido amigo e amiga, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os seus enredos, suas histórias geralmente não tomam a direção que esperamos. E o seu tempo raramente coincide com o nosso tempo. É por isso que nós temos a quarta lição que diz o seguinte: nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. E é com bastante frequência que nós interpretamos muitas vezes a demora de Deus como uma resposta negativa. Mas a história de Lázaro nos diz que a demora é um sinal do amor de Deus. Saiba que a demora vai nos ajudar. Essa demora vai nos tornar mais fortes. E Jesus poderia ter dito apenas uma palavra e Lázaro ficaria bem, não é verdade? Ele não fez isso com o empregado do centurião romano, lembra? Mas embora Deus nunca esteja atrasado, eu acho que também dificilmente ele está adiantado. E é por essa razão que devemos confiar no tempo de Deus, quer dizer, em suas vírgulas. Foram 4 dias de espera, tornaram Jesus atrasado para a cura. Mas esses 4 dias de espera tornaram Jesus pontual para a ressurreição. Então, queridos, nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Não somos nós que encerramos a história, a nossa história, né? E uma das lições também que nós temos neste relato, nessa narrativa, uma das lições mais empolgantes desse estudo, é que é o seguinte: o plano de Deus, ele é liberado, sim. O plano de Deus é liberado quando nós cremos e obedecemos. E o que isso quer dizer? Reflitam comigo um pouquinho. Quando alguém chegou e trouxe a notícia de que Jesus estava a caminho, o que aconteceu? Marta correu para encontrar a Jesus e ali ela extravasou a sua dor e ela clamou, né? Aqui o relato diz que Marta falou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A reação dela foi natural, foi sincera. Mas Marta também acrescentou algo que deve ser notado aqui, devemos pontuar. Algo que revelava o quanto ela havia mudado desde o seu último encontro com Jesus, lembra? Ela disse o seguinte: mas eu também, agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O que ela quis dizer, em outras palavras, ela disse: Senhor, faça o que o Senhor quiser.
E é esse tipo de entrega e determinação, querido irmão, que põe o milagre em movimento. Entrega e determinação põe o milagre em movimento. Imagina a glória no rosto de Jesus ao declarar o seu propósito, quando ele disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? E neste momento, a resposta de Marta, eu imagino que deve ter soado de uma forma assim impressionante aos ouvidos de Jesus. Porque ela disse, quando ele perguntou, você crê? Ela disse, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Neste momento, Marta chama Jesus de Senhor, de Cristo e de Filho de Deus. E ela diz, eu creio. Queridos amigos, o plano de Deus, ele é liberado na nossa vida quando eu e você, quando nós cremos e obedecemos. Essa é uma das lições mais empolgantes desse estudo, porque significa que a história de Deus, de certo modo, ela é interativa. Olha que interessante. Nós somos parte, integral do processo de elaboração. Que interessante. Isso quer dizer que as nossas escolhas fazem parte do desenvolvimento do enredo, da história da nossa vida. Porque eu creio e obedeço. E o plano de Deus é liberado na minha vida. E a última lição que nós temos para ver nesta noite, que nos mostra que o fim nunca é o fim, é apenas o começo. É isso mesmo. Olha que interessante. O fim é apenas o começo. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto e sepultado havia o quê? 4 dias. Interessante que o tempo transcorrido era importante para os judeus, porque alguém naquela cultura judaica, alguém era considerado morto após 3 dias. Por outro lado, vejam também, os saduceus, eles estavam ali. Eles acreditavam, o grupo de saduceus, que a vida na terra era tudo o que existia, só aqui na terra. Já os fariseus, que era outro grupo, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas nenhuma seita entendia o conceito de ressurreição naquele momento, naquela época. Como eles testemunhariam ali com Lázaro? Olha que interessante. Então, nós ficamos sensibilizados quando nós lemos a resposta de Marta. Senhor, já cheira mal. Marta ousou dizer o que todos ali estavam pensando, não é? Algumas pessoas estavam pensando em Marta, ela falou. Havia um cadáver atrás da pedra. Ela não estava entendendo, ninguém ali na realidade estava entendendo. Mas por que Jesus quis abrir o sepulcro de um homem morto há 4 dias? Será que ele queria prestar as últimas homenagens pelo fato dele ter aparentemente chegado atrasado? Observe bem. Marta, ela tinha fé no que poderia ter acontecido no passado. Ela tinha fé no passado, quando ela disse o seguinte: se tu tivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Ela também tinha fé no que iria acontecer no futuro, quando ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso está na narrativa bíblica. Entretanto, Maria, ela precisava ter fé no que estava acontecendo naquele momento, no presente. Por isso, Jesus respondeu para Marta. Ele disse assim: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder de Deus? Interessante, né? E essa é a mesma pergunta que Jesus nos faz hoje. Você vai crer? A resposta de fé proferida por Marta foi rápida. Tiraram, pois, a pedra, diz o relato em João. Tiraram a pedra. E o resto é uma história incrível que todos nós conhecemos, transformadora de vidas, uma história nunca vista antes. Quando Jesus ficou em pé do lado de fora da sepultura e disse assim: Lázaro, vem para fora. Naquele momento, querido amigo e irmão, o inferno tremeu. O domínio da morte sobre a humanidade seria completamente destruído. Isso por quê? Porque em poucos dias nós sabemos que Jesus morreria e ressuscitaria. Então, queridos, quando Jesus chegou atrasado em Betânia, seu atraso foi um ato de amor, foi um presente, digamos assim, que foi um prenúncio de misericórdia. Não apenas para Marta, Maria e Lázaro, mas para os discípulos e também para mim e para você hoje. A verdade de Lázaro e o segredo da ressurreição é: se Jesus Cristo pode transformar morte em vida,
tristeza em alegria, sofrimento em triunfo, em vitória. Então nada realmente de ruim pode tocar nossas vidas de novo, não coisas ruins de verdade. E aqui eu concluo agora com um ponto muito importante. Jesus, ele sabia que Lázaro estava prestes a ser ressuscitado, não é? Mas mesmo assim, ele compreendeu a dor de Maria e Marta naquele momento. Ele fez mais do que compreender a dor delas, ele sentiu. A narrativa diz que Jesus chorou, né? Ele chorou com aquela família de Betânia. E hoje, Jesus também chora conosco. Jesus que conheceu a pobreza, a frustração, o cansaço, a decepção, a rejeição, que mais? A zombaria, a solidão, tudo isso Jesus sofreu. E hoje, embora ele conheça as nossas futuras histórias vitoriosas, embora ele veja que o fim está muito perto, mas ele nos abraça hoje fortemente, ele mistura as suas lágrimas com as nossas. Essa é a essência da história que Deus, o contador de história, escreve ao longo das nossas vidas. E às vezes, querido amigo, a história de nossas vidas parece uma série, com episódios dolorosos, um após o outro. Hoje nós sofremos. Hoje, muitas vezes, nós não entendemos. Mas um dia, no eterno amanhã, o mesmo Salvador que chora conosco hoje, ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ele vai nos desatar da mortalha desta carne terrena e seremos livres. Um dia, todos os pedaços espalhados vão se juntar no lugar certo. E, de repente, nós vamos entender que a mão de Deus esteve sobre nós o tempo todo. A tragédia, as dificuldades, a escuridão serão instantaneamente, tragada. Isso pela vitória, pelo triunfo. E esse é o amor do nosso mestre, o contador de história. Mas antes de terminar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você alguma vez já se pegou agarrando a caneta e não permitindo que Deus escrevesse nas páginas da sua vida? Às vezes comigo acontece. Mas eu quero te dizer que o Senhor é infinitamente gentil, Ele é paciente. E nós aprenderemos com Cristo se nós permitirmos que Ele, Cristo, seja o autor da nossa história. Muitas vezes nós desejamos um roteiro para as nossas vidas e quando Deus não produz esse roteiro do modo como nós desejamos e de forma imediata, o que acontece? Algumas vezes sentamos-nos e pegamos a caneta para escrever o nosso próprio roteiro. E dizemos para nós mesmos, eu preciso saber. Mas Deus responde suavemente com muito amor, não filho, não filha. Você não precisa saber, você precisa apenas confiar. Então, querido amigo e amiga, permita ao contador de história escrever a sua história em páginas em branco. Confie, entregue. Eu tenho certeza que sua vida será uma linda história se você entregar as páginas em branco da sua vida para o grande contador de história que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos orar então neste momento? Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós somos muito gratos, Senhor Deus, porque através do relato bíblico, através da Tua palavra, hoje nós entendemos que a nossa vida está entregue em Tuas mãos, que a nossa vida, mesmo quando nós desejamos ter o controle, nós desejamos saber o que vai acontecer, Senhor Deus, mas nós precisamos, na realidade, confiar em Ti. Nós entregamos em Tuas mãos neste momento cada um livro aqui, que cada uma pessoa, com a história da nossa vida, com as páginas em branco, entregando, querido Pai, o controle desse enredo em Tuas mãos, porque nós sabemos que seremos vitoriosos. Ajuda-nos, Pai, a entender quando o nosso tempo não coincide com o Teu tempo, quando os nossos planos são diferentes, porque nós entendemos hoje, através da Tua palavra, que os Teus planos são muito melhores do que os nossos, que a nossa história é muito maior do que essa que nós conseguimos perceber. Ensina-nos a confiar em Ti. E nós entregamos neste momento a nossa vida em Tuas mãos, para que Tu possas fazer uma linda história e em breve possamos viver eternamente contigo. Esse é o nosso desejo e nós Te pedimos isso, querido Pai, no doce nome de Jesus. Amém.